Pai Celestial, que graça bendita foi essa, Pai, que nos achou, nos encontrou quando não éramos nada. Continuamos não sendo nada, Pai, mas somos tudo no Senhor agora. É um grande privilégio que o Senhor nos deu, Pai, de nos ter encontrado, Pai, quando estávamos longe dos Teus caminhos. E aqui estamos esta manhã, frutos da Tua redenção, frutos do Teu sacrifício. E lá do céu o Senhor olha esta manhã e sorri com felicidade, cumprindo a escritura de Isaías que diz que o Senhor olharia o resultado do seu trabalho e ficaria satisfeito. Louvado seja o teu nome, Pai. Que a graça do Senhor nos cubra nesta manhã. Nossas falhas sejam perdoadas. Nada impeça o Senhor de se fazer presente, Pai. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. Amém. É tão bom cantarmos, mas cantarmos assim, como estamos cantando, com o coração, né? Me fez lembrar de uma passagem de um certo homem que era bêbado, era um problema para a família. E a esposa sofria, a família sofria. E um dia sua pequena criança adoeceu. Então a mulher conseguiu os últimos troquinhos que ela tinha e deu para ele ir comprar remédio. E a história diz que ele saiu para comprar remédio. Mas ele era um escravo do diabo, escravo da bebida. E quando ele passou na frente de um bar, ele não suportou e entrou ali, gastou dinheiro do remédio, bebeu, se embriagou. E então, quando ele voltou para casa, a criança já estava muito mal e morreu. No outro dia, o funeral, e os vizinhos, amigos, todos ali ao redor. E a mãe tinha feito um sapatinho de crochê que diz, né, para aquela criança. E enquanto todos estavam ali, aquele pai se aproximou, tirou o sapatinho e saiu e trocou por bebida. Bebeu de novo. E os julgamentos vieram, né? As pessoas disseram, esse homem não vale nada. E falaram muitas coisas. Mas ele bebeu e saiu. Ele estava muito abatido dentro dele. Aí que está, a Bíblia diz, para você pode estar caído, mas para Deus está em pé. E ele passou numa igreja. E ele entrou, porque ele tinha um desespero na alma. Ele não bebia por maldade em si, mas por escravo. Ele não gastou o dinheiro do remédio por maldade, mas por escravo. Ele não pegou o sapatinho para trocar por bebida por maldade, mas por um escravo. E Jesus veio para libertar os escravos. E quando ele entrou na igreja, estavam cantando, ó, com cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, cantando realmente como estamos cantando esta manhã. E a presença de Deus tomou ele lá atrás, e ele veio para o altar e caiu ali de joelho, e se rendeu a Cristo, e rolou no chão. O Espírito de Deus o tomou, e ele rolou no chão, e ele chorou, e ele derramou sua alma, e voltou para casa. E quando ele chegou em casa, com a roupa toda suja de ter rolado no chão, a esposa olhou e disse,
você bebeu de novo? Ele disse, não, eu estou embriagado agora, mas não é de bebida. E aí ele tomou uma caneta e escreveu essa canção, Sublime Graça, que a um perdido encontrou. Então, essas canções, elas têm uma história linda por trás, de pessoas que realmente foram alcançados, né? Pensa a gratidão desse homem. Por isso que fluiu, ele escreveu, Sublime Graça. A um perdido, né, como eu, ele encontrou. Então, Deus é maravilhoso. Por isso nós estamos aqui esta manhã, para adorarmos e para ouvirmos a palavra de Deus. E fico contente de ver os irmãos hoje pela manhã, chovendo. E eu pensei assim, vai ter poucos irmãos, mas aí está. É que há uma chama em nossos corações, né? E você não pode ficar em casa. Eu subi aqui no púlpito e lembrei, estava lendo uma mensagem esta semana. O profeta disse que estava numa determinada região para uma campanha e pouco antes do culto, ali no horário do culto, um pouquinho antes, levantou uma tempestade. Ele disse, como eu nunca vi. Era um relâmpago atrás do outro que clareava, e ventos e trovoadas e chuva. E ele estava pronto, esperando o irmão que viria para buscar ele para levar no culto. E quando ele olhou aquela tempestade, ele disse assim para si mesmo, eu acho melhor eu tirar o meu paletó, porque hoje não vai ter culto. Mas quando ele estava pensando de tirar o paletó, e sim, chegou o irmão, vamos, irmão Brana. Daí ele disse, mas tem alguém lá? Ele disse, irmão Brana, não há espaço. Está cheio até lá fora. E ele ficou tão emocionado, ele disse, as pessoas simplesmente não olharam para o tempo, porque elas queriam ouvir a palavra de Deus. E esse é o nível que Deus espera de cada um de nós, né? Não olhe para a circunstância, não olhe, mas que o desejo por Cristo esteja acima de tudo. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos ler 4 escrituras para formar a base. E primeira em Gênesis 1, 26. Que Deus abençoe também aqueles que nos visitam e aos nossos muitos irmãos que estão acompanhando pela internet. Que Deus seja com cada um de vocês, amém? Primeiro, ou melhor, é Gênesis 1, 26 ao 27. Espero que Deus nos abençoe mais uma vez e que você seja abençoado. Esteja no Espírito para que a palavra encontre lugar no seu coração. Capítulo 1 de Gênesis, 26 ao 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aí o Trinitário diz, está vendo? É mais do que um. Mas na sequência, e criou Deus o homem. Não é criaram os deuses o homem. Criou. Com quem ele estava falando? Ele estava falando com seus próprios atributos. Façamos o homem. E criou Deus o homem à sua imagem. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Guarda essa parte aqui. Deus o criou, a imagem dele, macho e fêmea o criou. Agora capítulo 2 de Gênesis, verso 7.
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então aqui nós vemos que o homem foi feito em duas etapas. Primeiro, o homem espírito. E o homem que é a imagem de Deus não é o homem corpo, é o homem espírito. Depois, não havendo, a Bíblia diz que não havendo quem lavrasse a terra, porque o homem espírito como ia lidar com a terra? Deus então formou o corpo do pó e soprou dentro daquele corpo o espírito de vida. Amém? Então, aqui vocês compreenderam. Primeiro o homem espírito, depois fez o homem corpo, né? Corpo do homem. Agora em Coríntios, segundo livro de Coríntios, capítulo 11, segundo livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao 3. Oxalá me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Agora Apocalipse, capítulo 21. E no decorrer da mensagem nós vamos ligando essas escrituras com o Espírito de Deus nos ajudando e seremos abençoados. Amém? 21 de Apocalipse, verso 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Amém? Aqui em Coríntios, Paulo diz que estava zeloso da igreja, porque ele queria apresentar a Cristo uma igreja virgem. E aqui, no Apocalipse, o anjo fala para João: venha e veja, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Precioso Deus, nós oramos agora que o Senhor venha com teu Espírito, unja a tua palavra e nos abençoe nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero falar sobre o tema, o tríplice propósito de Deus. O tríplice propósito de Deus. Primeiro propósito de Deus. Deus quis manifestar-se. Ele era espírito, ele vivia somente com ele mesmo, na eternidade, e ele desejou se manifestar. O segundo propósito de Deus, ele desejou, após ele ter se manifestado, ele desejou reinar sobre o seu povo, dominar sobre sua igreja. E o terceiro propósito, levar o seu povo ao reino restaurado. Então, quais são os três? Primeiro, manifestar-se. Segundo, reinar sobre o seu povo. E terceiro, nos levar de volta ao reino restaurado. Aquele mesmo reino do princípio, lá no Éden, antes que houvesse a queda.
Esse é o propósito de Deus e é para isso que Deus está trabalhando através da mensagem, lapidando, firmando, estabelecendo a igreja e aqueles que estão no Espírito, aqueles que estão alinhados com a palavra, dia após dia eles estão chegando mais perto desse momento, desse grande momento. O diabo sempre tenta, se vocês observarem, ele tenta personificar, ou seja, ele tenta fazer algo parecido para enganar. Nós vemos a doutrina dos testemunhas de Jeová, chamados testemunhas de Jeová, que falam muito sobre restauração. A restauração, outro dia eu vi uma propaganda, eles dizendo assim, se um pai dá uma casa para o seu filho, e o filho não cuida, e o filho despreza, e aquela casa começa a cair aos pedaços, vidros quebrados, o pai vai destruir a casa porque o filho não cuidou? Daí eles dizem, não, o pai vai restaurar e dar para um outro filho que cuide. Tem lógica nisso? Tem, mas o que não tem é a veracidade concernente ao que realmente se aplica na questão da restauração. Porque, como vocês sabem, eles ensinam que não haverá arrebatamento, que só vai subir 144 mil, que vai reinar com Cristo, e os demais ficarão aqui, e que então vai começar uma transformação nessa terra, e que não é que não haverá perigo, vai haver placas. Eu vi isso, como dizendo, cuidado, para as pessoas não se machucar. Quer dizer, é um reino ajeitado, mas nós sabemos, eles dizem, não, Deus não vai queimar. Onde é que Deus vai queimar aquilo que Ele fez? Mas a Bíblia diz que tudo que nós vemos estão guardados e reservados como um tesouro para o fogo. E Pedro diz, não sobrará nem raiz e nem ramo. Então Deus vai queimar sim, tudo. Mas não vai acabar, né? Acabar com o planeta. Ele vai purificar com o fogo para que possa então haver uma restauração sem que haja nem uma digital, vamos dizer, do pecado. Totalmente restaurado. E é para esse reino restaurado que Deus está nos levando. Mas antes de restaurar essa terra, Ele vai nos levar. Ele vai nos levar. É Bíblia e nós cremos. Ele vai nos levar para as bodas do Cordeiro, o casamento. Nos encontraremos nos ares e subiremos para as bodas, 3 anos e meio de festa. Depois desceremos para viver no milênio, na terra por 1000 anos. Ainda não será a terra restaurada, porque ela ainda não terá sido queimada, não terá. Só que ela não haverá o pecado, porque o diabo vai estar preso. E naturalmente o diabo preso, esse mundo vai se regenerando, né? As coisas, a natureza, em 1000 anos de paz. Mas depois o diabo será solto outra vez. E ele vai tentar enganar os reinos. E então nós vemos que vem o juízo final. Aí sim haverá a segunda ressurreição. Porque a noiva ressuscita na primeira. A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. A primeira é agora, para o arrebatamento. Os mortos em Cristo, que fazem parte da noiva, ressuscitam e nós, os vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos e subiremos a encontrar com Cristo nos ares. Os demais vão ficar na sepultura. Vão ficar na sepultura durante a tribulação e durante os 1000 anos. Mas depois dos 1000 anos, todos ressuscitarão para enfrentar o juízo. Então, só após o juízo que Deus vai realmente transformar.
Porque durante a tribulação, há pessoas que pensam, ali a terra é purificada. Durante a tribulação haverá fogo, mas fogo dos homens, fogo das bombas atômicas. Isso não purifica a terra. O fogo de Deus vem depois do milênio. Será o fogo que vai queimar tudo, inclusive destruir os espíritos, destruir o diabo, todas as coisas, e então nós estaremos na eternidade com Deus, né? De volta a esse reino restaurado. Então, esses são os 3 propósitos de Deus. E Ele quis se expressar. E Deus, Ele desejou se expressar. E Ele tem se expressado através de nós, através da igreja. Ele se expressa, Ele não tem, diz o profeta, outras mãos a não ser as minhas, a não ser as suas. Tudo que Deus tem que fazer, Ele vai fazer através de nós. Vai fazer através de você. Por isso, como eu falei, acho que na quarta-feira aqui, citando, lendo a mensagem, o profeta diz, ele diz assim que nós devemos observar que Deus aparece para nós. Jesus aparece na forma de um vizinho, aparece na forma de um amigo, alguém, uma pessoa dócil, começa a falar conosco, e ele diz, trate bem as pessoas. Pode ser Jesus falando contigo. Então, ele se manifesta através de vidas que se entregam a ele. Mas o propósito de Deus é levar nós a esse reino restaurado. Agora, quem vai chegar até esse reino restaurado? Nós sabemos que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando Deus foi libertar Israel, através de Gideão, Gideão reuniu 32 mil homens e ainda ficou apavorado, desesperado, porque ele achava muito pouco. E quando Deus chegou, ele pensou, por certo, Deus vai prover um meio de levantar mais pessoas. Deus chega e diz, Gideão, é muito. É muito. Daí Deus diz, faz o seguinte, Gideão, diga para os covardes, para os medrosos, pode voltar. E Gideão, então, avisou quem desejasse voltar, tivesse algum compromisso, podia ir para casa. 22 mil foi embora. Ficou 10 mil só. Lembre-se que esses 10 mil que ficou eram valentes. E eu creio que quem está na mensagem são pessoas valentes. Eles enfrentaram o sistema para se posicionar pela verdade. Mas ainda não é tudo. Houve ainda mais um teste. E o último teste foi o teste do discernimento. E eu creio, irmãos, que desses chamados, desses corajosos, valentes que estão na mensagem, vai haver a escolha para realmente voltar ao reino restaurado. Não a escolha, vai haver, eles vão ser posicionados, baseados no discernimento do que Deus realmente espera de nós. Isso então nos leva, irmãos, a olhar assim, não é só porque eu estou na mensagem que eu estou no rapto. Lembra que há muitos e muitos anos o pastor Febrônio dizia, haverá uma peneira nos últimos dias. E a peneira está aí, só que às vezes as pessoas não percebem. E vão caindo, vai sendo peneirado. Não vão tendo discernimento com algo aqui, com algo ali, vão se comprometendo com algumas coisas modernas, com esses espíritos especialistas da última era. Isso é muito perigoso, irmãos. Por exemplo, deixa eu abrir um parênteses aqui
e espero não ser mal interpretado por ninguém, mas é uma preocupação que tem estado em meu coração, porque há um espírito muito terrível, irmão, nesses últimos dias. E o propósito do diabo é deslocar a pessoa da posição que Deus chamou. E o profeta disse que um pequeno passo fora da palavra é um grande passo longe de Deus. Quando um homem é deslocado do seu lugar, o diabo vai ter domínio sobre ele. Quando uma mulher é deslocada, ela vai ter problema, o diabo vai dominar. Agora, eu não tenho, vamos dizer assim, não sou responsável por Deus ter colocado que a coisa seja dessa forma. Mas eu sou responsável perante Deus e dizer o que Deus disse e como é. Agora, cada um compete se submeter ou não se submeter. E o profeta diz, eu tenho as pessoas têm me tido como um odiador de mulheres. Ele disse, mas não. É como Paulo disse na Escritura, eu estou zeloso de vós. E o Espírito, o que eu quero dizer que é o perigo que eu tenho visto, inclusive se alguém quiser assistir novamente uma mensagem de faz anos que eu preguei aqui, o perigo do espírito feminista. Esse espírito que quer realmente tirar elas da sua posição, porque Deus as colocou para que o marido seja o seu cabeça. E o irmão Branham disse que a desgraça veio nos Estados Unidos a partir do momento que a mulher teve o direito do voto. Isso pode machucar algumas feministas, mas isso foi um início para fazer com que começassem a sair do seu lugar. E o profeta diz, e quando você vê na rua uma policial ali, o profeta diz, ali não é lugar para ela estar. Ali não é lugar para ela estar. E o irmão Branham diz na mensagem Ensinamentos de Moisés, ele diz assim que Faraó, uma das coisas que ele fez, porque ele estava preocupado com o povo de Israel, que estava aumentando muito, e ele mandou matar as crianças e continuava aumentando o povo. Daí alguém aconselhou o Faraó e disse, faz o seguinte, põe as mulheres trabalhar também. Daí elas não vão ter tempo para cuidar dos maridos, dos filhos. E assim a coisa foi, e assim a coisa é. Mas deixa eu concluir aqui, irmãos. Há um espírito, vocês sabem disso. E alguém me mostrou ontem, um grande movimento. E esse grande movimento, você sabe o que está por trás? Como eu vi a frase de uma delas, nós temos poder sobre o nosso corpo. Por quê? Porque querem o direito, simplesmente, de que a lei diga assim, a hora que eu desejar matar o meu filho, eu vou ali, pego uma ficha no SUS e digo, eu quero tirar a criança. Pronto. Irmãos, isso vai trazer a maldição. Isso vai trazer o juízo de Deus. E que longe de nós que alguém venha a se simpatizar com essas coisas, esses espíritos. Que isso é terrível. E nesse grande movimento você pensa, não, nós não... Irmãos, pessoas da mensagem com o slogan no Facebook, apoiando. Será que não sabe o que realmente esse espírito... Eu não estou entrando na questão da política, estou a questão do que realmente, porque elas não estavam defendendo um político, elas estavam defendendo aquilo
elas estavam tentando proteger o que elas querem. O sodomismo da parte desse grupo, outro que vocês sabem, e o direito de matar, de abortar, de fazer. Então, é um momento, irmãos, perigosíssimo que nós estamos passando. E a Bíblia diz que o que foi, ou melhor, o que é, já foi. Eu estava lendo e o que me preocupou mais, porque eu estava lendo semana passada uma Brana dizendo assim, que quando Faraó determinou a matança dos meninos, Amrão, pai de Moisés, entrou em desespero. E ele orava, disse o profeta, até desmaiar. Ele chegava cansado, escravo, trabalhava não sei quantas horas por dia. Chegava arrebentado. E quando ele chegava na porta, Joquebede dizia assim, Amrão, o jantar está pronto. Hoje eu fiz um delicioso jantar. Ele dizia, Joquebede, agora não. Eu vou orar. Mas você está cansado? Eu tenho que orar. Eu tenho que interceder pelo povo. Mas Joquebede, Amrão, deixa que outros fazem. E se outros não fizerem? Eu preciso fazer. Daí o profeta disse, ele falou assim, isso está agora se cumprindo outra vez, porque outra vez o profeta diz, estão matando crianças pelo aborto. E eu pensei, e nós o que estamos fazendo? Ah, mas o que tem que vir, vai vir. Sim, o que tem que vir, vai vir. Mas não vamos querer que venha antes do tempo. Ou não vamos apoiar a vinda. Vamos interceder contra o pecado, interceder, gemer. Porque a Bíblia diz, aqueles que gemem por causa das abominações, não é assim? Gemem por causa das abominações. Não sei se estou sendo claro, irmãos, mas isso está em meu coração. É uma preocupação. Não estou, de forma alguma, fazendo política. Eu estou aqui alertando a cada um de nós para não nos simpatizar com espíritos diabólicos dessa última era. Alguém pode estar pensando agora, mas será que algum candidato vai frear isso? Não estou dizendo que vai. Pode que não. Mas que não tenha a minha simpatia por essas coisas, não tenha o meu apoio, como eu vi ontem, pessoa, não daqui, segurando fotos das placas, da mensagem. Será que não sabe o que realmente foram fazer? Quem era a liderança disso? Anjos caídos, anjos do diabo. Anjos, você sabe que são anjos, são aqueles que ditam as regras das modas, do pecado. Foi levantado. E eu ouvi alguém dizer, por que não fizeram então um protesto, um movimento para defender o seu partido, o seu candidato? Não, estavam defendendo uma visão. Não queremos que ninguém mexa no nosso direito de matar nossos bebês quando nós quisermos. Somos donas do nosso corpo. Irmãos, que Deus tenha misericórdia, porque isso vai culminar no juízo de Deus. Deus não vai suportar, irmãos. E quando eu vi o irmão Branco dizer que Amrão entrou em desespero quando viu as crianças sendo mortas, e aí o profeta diz, e agora se cumpre a mesma questão, porque as crianças estão sendo mortas, eu pensei, e eu o que estou fazendo? Estou em desespero, estou intercedendo para que a Bíblia diz, orai para que haja paz.
Estou eu orando para que haja paz, para que o meu país não seja o que vai puxar a frente do juízo de Deus sobre a terra? Porque eu não sei quantos dias nós temos aqui para viver. A longanimidade de Deus pode prolongar um pouquinho mais. E se tiver que prolongar um pouquinho mais, então que haja paz enquanto nós tivermos que ficar aqui. No final haverá uma pressão, mas lembre-se, essa pressão, a noiva não passa pela tribulação. Essa pressão vai nos impulsionar para o rapto. Quem vai ficar sobre o fogo cruzado da pressão é a Virgem louca. Espero que os irmãos tenham entendido. Isso é um sentimento, irmão, que está aqui no meu coração. E que Deus ajude as nossas irmãs. Eu sei, como eu disse, irmãs que têm o Espírito Santo não vão desejar, irmãos, sair do seu lugar. Eu ouvi de uma pessoa da sociedade, inclusive aqui em Chapecó, rica, bem posicionada, e que falou algo que eu achei interessante. Com todo esse movimento, essa coisa, daí ela disse assim: não, o homem tem que dominar sim sobre a esposa. Pronto. Agora, às vezes alguém lá fora até tem uma visão ainda correta, mas não estou generalizando, irmãos. Estou só, de repente não há, que Deus ajude que não haja entre nós ninguém, mas então que isso seja somente uma advertência para que não aconteça. Não vamos, irmãos, de maneira alguma ser cúmplice. Vamos orar para que Deus nos ajude a ficar com o que é certo. Não nos acostumarmos com o pecado, com o sodomismo. Sabemos que vamos ter que conviver cada dia com isso. E os pais que têm crianças pequenas, não se apavore. Somente tenha consciência que teu filho, tua filha, vai precisar mais do teu acompanhamento. Do teu acompanhamento nesses dias que estamos vivendo. Porque o diabo está ditando as regras e atacando o futuro da sociedade, que é as crianças. Porque o que disse aquele comunista que o irmão Brana cita? Me deu uma criança por 3 anos, né? De 3 anos, e eu plantarei nela o comunismo que ninguém mais arrancará dela. E o profeta diz: que vergonha. Não, me deu uma criança por 3 anos, e eu plantarei nela o comunismo e ninguém mais arrancará. E o profeta diz: que vergonha para nós, que temos a criança o tempo todo conosco e não conseguimos plantar o cristianismo. Mas vamos voltar, irmão. Então veja, nós estávamos na questão dos chamados, né? Então Gideão, 32 mil, Deus disse: manda os covardes ir para casa. 22 mil foi, sobrou 10. Aí veio o teste do discernimento, que entra no que eu estou falando. Os chamados, os valentes, os corajosos, tiveram um teste agora. Nós que estamos na mensagem, somos valentes pela graça de Deus. Mas lembre-se, estamos diante de testes de discernimento. Seja questão doutrinária, seja na questão do mundo tentando de forma sorrateira, te deslocando do teu lugar. E no teste do discernimento, manda eles beber água. Aqueles que se jogarem ali no chão, bebendo água, desapercebidamente separa para um lado. Aqueles que se ajoelharem e beber água, jogando com a mão na boca, como um cão lambe a água, esse você separa para o outro. Porque esse era aquele que estava atento, irmão. Nós estamos numa guerra. Vamos beber água mais rápido, cuidando, vigiando. Pode o inimigo chegar a qualquer momento. 300 só bebeu dessa forma. Quantos é que estão fazendo isso? Atento, fazendo o que tem que fazer, trabalhando, vivendo,
mas dessa maneira, atentos. Atentos. Quantos? Que Deus ajude que cada um de nós esteja entre esses. Só de 300. E então veja, irmãos, que quando Deus nos chamou, esses escolhidos agora, dos chamados, os escolhidos, eles, além de estar dentro da restauração da palavra, ou seja, ter recebido a restauração da doutrina, eles vão, pelo discernimento de Deus, caminhar pela liderança do Espírito Santo, até chegar ao posicionamento que Adão tinha. Aquele relacionamento com Deus. Porque Deus criou o homem para compartilhar com o homem o seu governo. E o discernimento te leva a isso, saber, eu não estou aqui para aquecer banco de igreja só. Eu tenho uma missão. Deus me chamou para governar com Ele. Você sabe que a Bíblia diz que nós reinaremos com Deus. No milênio, quando nós voltarmos aqui, nós não vamos estar aí só passeando, não. Nós vamos ser governantes, porque haverá reinos. Haverá reinos no milênio. E nós governaremos sobre os reinos. Israel será a capital do mundo. Por isso, nunca também, mais um ponto, nunca simpatize com quem amaldiçoa Israel. Porque Israel é a nação de Deus, e os que te abençoarem serão abençoados. E as coisas estão indo para o seu lugar. A capital de Israel é Jerusalém. Os países, alguns não querem, mas Deus está alinhando. Vocês sabem as notícias. E Deus vai reinar. O mundo será governado através de Israel. E a capital do mundo será Jerusalém. No milênio. E depois do milênio, então, a nova Jerusalém será implantada ali. Então nós fomos chamados, irmãos, não só para salvar a nossa alma, nós fomos chamados para governar com Cristo. E se nós vamos governar com Cristo no milênio, não teríamos nós que hoje reinarmos também? Reinarmos sobre o mundo espiritual, reinarmos sobre o pecado, subjugando o pecado? Sim. Por isso, irmãos, que eu disse que dos muitos chamados, os escolhidos serão aqueles que discernirem essa linha e saber que Deus te chamou para ser um rei. Deus te chamou para realmente, irmãos, cumprir uma missão dentro da mensagem, dentro do teu chamado. Amém? E eu quero ler para vocês aqui, irmãos, na mensagem Éfeso, página 89. E se alguém não concorda com aquilo que eu falei sobre simpatizar com espíritos errados, eu peço que não diga nada, porque eu sei e conheço o meu espírito, e sei a razão pela qual eu estou falando, e somente deixe então isso quieto, amém? Mensagem, porque às vezes as pessoas não acabam pecando. A era de Éfeso, parágrafo 89. Desculpa, no livro não tem parágrafos, né? Esse livro foi tirado a numeração dos parágrafos, então página 89. Finalzinho da 88 e depois a página 89 e a 90. Olha o que o profeta diz, sobre isso que eu estou falando, chamado nosso para governar. Vamos ter o discernimento, eu não sei se estou sendo claro, que não fomos chamados só para estar na mensagem e ter somente a restauração da palavra. Fomos chamados para restaurar tudo, e restaurar tudo é nos levar a reinar, como Adão reinava. Ao que vencer, dar-lhe-ei
a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que pensamento tremendo é este! Aquela árvore da vida no jardim do Éden, que não podia ser aproximada por causa da queda de Adão, agora é dada ao vencedor. A espada inflamada do querubim, guardião, foi embainhada. Mas não foi embainhada antes que sua lâmina ficasse ensanguentada com o sangue do cordeiro. Vamos meditar sobre esta verdade por um pouco de tempo, enquanto consideramos por que a árvore foi negada a Adão e a seus descendentes, porém agora concedida novamente. Então a árvore da vida foi negada. Deus colocou ali guarda para que não tocasse nela. Por que foi negada? E agora foi liberada, porque a Bíblia diz que agora, ao que vencer, vai comer da árvore da vida. Então aqueles querubins que protegiam para que não chegasse na árvore da vida, hoje não protege mais. Hoje o caminho foi aberto. E a mensagem realmente nos leva a isso. A intenção de Deus para com sua criação, o homem, é expressar suas palavras. Em Gênesis, Adão recebeu a palavra para que vivesse dela. Uma vida vivida da palavra seria a palavra expressada. Isso é verdade, não é? Mas viveu Adão dessa palavra? Não, porque ele deveria viver de toda a palavra. E ele falhou em atentar para toda a palavra. Então levantou-se Moisés, que grande e poderoso homem ele era. Todavia ele também falhou em viver de toda a palavra. E esse profeta, o tipo do grande profeta que viria, falhou, irado em obedecer a palavra. E houve também Davi, o grande rei de Israel, um homem segundo o próprio coração de Deus. Ele falhou por adultério quando foi tentado. Mas finalmente, na plenitude do tempo, veio a cabeça, a saber, Jesus, que também precisou ser tentado para ver se ele viveria de toda a palavra que saísse da boca de Deus. Então Satanás foi frustrado, pois ali estava que vivia do está escrito, e aquela obra de Deus venceu, refletindo a palavra de Deus. Então este ser perfeito manifestado foi dado à cruz, como o perfeito Cordeiro de Deus para o perfeito sacrifício. E na árvore ele recebeu as feridas de morte, para que nós, por ele e por causa dele, pudéssemos comer da árvore da vida, e então essa vida dada gratuitamente nos capacitasse a vencer e expressar a palavra de Deus. Vencer o mundo e expressar a palavra de Deus. E agora, a estes filhos de Deus, que vencem por ele, é dado o privilégio no paraíso de Deus e a constante comunhão de Jesus Cristo. Nunca mais haverá qualquer separação dele. Aonde ele for, sua noiva irá. O que é seu, ele compartilha com seus amados numa relação de co-herdeiros. As coisas secretas serão reveladas, as coisas obscuras serão esclaradas. Conheceremos como somos conhecidos e seremos como ele. Esta é a herança do vencedor, que venceu pelo sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho de Jesus Cristo. Como anelamos por aquele dia em que os caminhos tortuosos serão todos endireitados e estaremos com ele um tempo sem fim. Que esse dia possa apressar sua aparição e nós possamos nos apressar em obedecer sua palavra e assim provar nosso mérito em compartilhar de sua glória. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quão trágico é que esta primeira era não ouviu ao Espírito. Ao invés disso, ouviu ao homem. Mas graças a Deus, nesta última era se levantará um grupo, a verdadeira noiva do último dia. Ela ouvirá ao Espírito. Nesse dia de densas trevas, a luz retornará através da palavra pura e nós retornaremos ao poder do Pentecoste para dar boas-vindas ao regresso do Senhor Jesus.
Amém? Então, através do trabalho de Cristo, Ele nos deu o direito de voltar à árvore da vida. Essa é a restauração total, irmãos. O plano de Deus em nos colocar em um Éden restaurado, Ele nos leva não só, irmãos, a esse Éden restaurado, Ele nos leva até antes desse Éden restaurado. Ele nos faz voltar realmente a um retorno ao princípio, e esse princípio vem antes do reino restaurado, ou melhor, do Éden. E se você pode encontrar isso, vamos ler aqui em Jó, capítulo 38, verso 4 e o 7. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando a estrela da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Está vendo? Onde estavas tu? Quando Deus colocava o fundamento da terra, as estrelas se rejubilavam. Quando as estrelas da alva juntos alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Onde estava tu? Em Deus. Nós já estávamos nele antes do mundo ser formado. Quando Deus colocava a base. E a restauração, irmãos, leva nós a isso. A restauração começa pela restauração da palavra em nossa vida, tendo a palavra na totalidade. Aí você não para só ali, você tem um discernimento, Deus me chamou para algo mais. Você encontra que você foi chamado para reinar com Cristo, e você passa a uma vida de intimidade com Ele, e isso vai te levar ao reino restaurado, o Éden, que o Adão perdeu. E dali vai te levar para além ainda do Éden, lá onde estávamos nós, nos alegrando, quando Deus formava a terra. Então essa mensagem, irmãos, ela tem um objetivo muito amplo. E nós não podemos nos conformar somente e dizer, graças a Deus, eu compreendi o batismo em nome de Jesus, e agora eu vi que Deus enviou um profeta, e esse profeta nos mostrou coisas que ninguém conhece, sobre o Apocalipse, sobre o batismo, sobre a ceia. Isso é bom, mas você tem que saber, Deus quer te levar mais longe. Você tem que ter esse discernimento. Aleluias. Então, quando nós encontramos a nossa posição em Cristo, nós encontramos poder. Sem encontrar essa posição, sem reconhecer quem você é em Cristo, não há poder. Quem era Eva? Eva era Adão, na forma feminina. Eva era Adão. Eva não era outra coisa. Eu dizia ontem, Coronel Freitas, eu disse, quando Deus fez Adão dormir e tirou dele aquela costela e fez Eva, quando Adão acordou da anestesia que Deus deu a ele, ele não ficou perguntando, Senhor, eu tinha dado nome a todos os bichos, mas eu não tinha visto quem ela é? Ele não fez pergunta. Ele abriu o olho e disse, tu és carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Porque aí está a escritura que nós lemos em Gênesis 1:27. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança o criou. Macho e fêmea o criou. Então no homem espírito estava a parte feminina. E quando Deus fez Adão dormir e fez um corpo para Eva, o profeta diz nessas palavras assim, Deus tirou aquela parte dócil de Adão
que é a parte feminina, e pôs naquele outro corpo. Aí, irmãos, vamos fazer um quadro aqui. Havia um rio que passava no jardim, não havia? E vamos dizer assim que o Adão dizia, eu vou passar para o outro lado do rio, eu quero comer aquela fruta. Bem, mas eu não queria me molhar. Para nadar eu vou me molhar. Eu vou fazer um caico. Não precisava. Ele caminhava sobre as águas e atravessava. Pronto. Como posso provar isso? Claro, o último Adão fez isso. Então, Adão tinha essa qualidade. Agora, eu pergunto para nós mesmos. Eva, junto com Adão, e Adão dizendo assim, vamos comer aquela fruta que está do outro lado? Vamos. Aí Adão saía caminhando sobre as águas. Eva ia ficar lá, Adão, eu queria... Irmãos, se ela via Adão fazer, se tivesse alguém do lado dela, ela ia dizer assim, me desculpa, mas eu vou seguir ele, E esse alguém dissesse, não, tu não pode. Como é que você vai caminhar sobre a água? Ele pode, porque ele é a imagem de Deus. Ela ia dizer assim, o quê? Sabe quem eu sou? Eu sou Adão na forma feminina. Pronto. Tá certo ou não tá? Sim, ela era Adão na forma feminina, porque ela era parte de Adão. O que Adão fazia, ela podia fazer. Mombrana diz que ela tinha os mesmos direitos que o Adão tinha antes da queda. Aí eu acho que vocês estão entendendo agora aquele parênteses que eu abri, para mostrar o perigo do espírito feminista. E mais uma, refrisando melhor, não estou aqui, ao falar isso, eu não estou apoiando um candidato que se faz protesto. Eu estava falando contra o espírito, o que é que estavam elas querendo. Me entenderam? Amém? Porque eu não quero ser mal interpretado depois. Então, a Eva tinha esse direito. Aí você está entendendo agora? E nós, quem somos então? Quando o último Adão veio, a Bíblia chama de o último Adão. Alguém diz, Jesus o segundo Adão, para poder dizer que o irmão Brano é o terceiro Adão. Não, a Bíblia diz que Adão era Jesus o último Adão. Então veja, quando Jesus veio, o que aconteceu com ele? Deus o colocou dormir na cruz também. E feriu o seu lado também, como fez com Adão. Quando feriu o lado de Adão, tirou dele a sua parte feminina e fez a sua disjuntora. Quando Deus colocou Jesus para dormir, ele feriu o seu lado e dali saiu a sua noiva. E quem é a noiva? É uma parte de Deus. Por isso, irmão Brana diz assim, que a noiva é o quê? A senhorita Jesus Cristo. Assim como Eva podia dizer, eu sou Adão na forma feminina. Nós dizemos, eu sou Jesus Cristo, a senhorita Jesus Cristo, porque eu sou a parte dele. Aí vocês vão voltar lá a Gênesis e vão ver que Deus diz assim, e Deus formou Adão e Eva, Deus formou Adão à sua imagem, macho e fêmea o criou. Então, se Adão foi feito macho e fêmea ali, e havia esses dois atributos nele ali, e ele era a imagem de Deus, então em Deus também tinha nele essa parte feminina, antes da fundação do mundo. E quem era essa parte feminina que estava em Deus? Você pode dizer, como a irmã Isabel disse ali, nós. Você tem que entender. É isso que o diabo não quer que nós saiba. Aí ele vai dizer assim, você é um povinho, sofrido, você não tem nem dignidade de orar. Não, você é parte de Deus. Amém? Você era aquele atributo feminino que estava nele. E que ele colocou Jesus dormir para tirar, como fez com Adão. Por isso Deus diz em Gênesis 1:27, que Deus fez Adão à sua imagem,
macho e fêmea o criou. E se ele criou Adão macho e fêmea, e Adão era a imagem de Deus, então em Deus também tinha esse atributo feminino. E esse atributo éramos nós, que estávamos lá e daí fomos manifestados. Então nós não somos pouca coisa, irmãos. E o que Adão fazia, Eva fazia antes da queda. Por isso Jesus disse assim, ó, vocês farão obras maiores do que aquelas que eu fiz. E o profeta diz maiores, não numa qualidade maior, mas maiores em quantidade. Na mesma qualidade, mas em maiores quantidades. Aí, irmãos, você capta o que o profeta diz. Quando reconhecermos quem nós somos, não haverá lugar para nós aqui. Então veja, na mensagem, para vocês não ficar nas minhas palavras só, na mensagem Jeová Jirê, parte 2, parágrafo 65, 67. Olha o que o profeta diz, irmãos. Adão e Eva, olha só, eram o mesmo Espírito. A Bíblia diz em Gênesis 1, 27, a imagem de Deus. Deus é um Espírito. A imagem de Deus ele o criou. Macho e fêmea os criou. Na forma do Espírito que estava em Deus. E Adão era para cuidar da terra, exatamente como o Espírito Santo deve liderar a igreja agora. E ainda o homem não estava na carne. Ele era ambos, masculino e também ele era feminino, quando estava no Espírito. Porque é o mesmo Espírito. Então Deus criou o homem do pó da terra e o fez na forma de animal, a qual nós somos agora, como animais, nós sabemos. Nós somos mamíferos, e isto é um animal de sangue quente, e nós estamos na imagem de vida animal. Então Deus tomou uma costela de Adão, uma mulher tomou uma costela de Adão, não exatamente, daí ele fala mais para frente aqui, e ele tomou uma costela, ele separou o físico e tomou o espírito feminino de Adão e colocou em Eva. Ali estava o homem e a mulher. Então, e quando eles saem desses lugares, eles estão fora de sua condição verdadeira. Há alguma perversão em algum lugar, quando uma mulher quer ser masculina, ou um homem quer agir de forma feminina. Há algo errado em algum lugar. Eles estão fora de suas verdadeiras condições. E aí o profeta segue. Então, irmãos, nós somos a parte de Deus que já estava, aquele atributo que estava nele, aquele atributo feminino que se manifestou. E esse é o propósito dele, levar nós de volta ao reino restaurado. Então, o tríplice propósito de Deus. Deus quis se manifestar, Deus quis reinar sobre o seu povo e Deus quer levar o seu povo agora ao reino restaurado. Que Deus nos ajude a realmente, irmãos, eu tenho outras anotações aqui, mas não vou continuar. Eu creio que à noite, se Deus permitir, eu quero continuar nesta linha. Então veja, irmãos, que esse discernimento do que é a mensagem não é um livro de regras, não é somente doutrina de conhecimento. Irmãos, há um propósito. É um propósito de nos levar à nossa posição. Mas como disse um dia o pastor Febrônio, como vamos colher algo se nós não plantarmos? Como vamos chegar a essa posição, a esse nível, se nós não plantar isso em oração e buscar e ansiar por isso? Senhor, eu quero
voltar à minha posição original. Eu quero voltar a ser, Senhor, o que eu era contigo. Lá, quando o Senhor formava, colocava base, media a terra. Eu quero isso, Senhor. E aí, você vai dia após dia, se aprofundando em Deus, em comunhão com Ele, e Ele vai te levando e vai te posicionando. E aí, quando você tem que enfrentar algum problema, você enfrenta, irmão, de uma maneira diferente. Não confiando em ti, porque humanamente não somos nada, mas você confia na sua chamada em Cristo, na sua posição em Cristo. O diabo chega e diz: quem é você para me expulsar isso e aquilo? Você vai dizer: Satanás, tu está se fazendo de bobo? Você está se fazendo que não sabe quem eu sou? Eu sou a senhorita Jesus Cristo. Eu sou uma parte de Deus. Eu não estou te enfrentando baseado no que eu sou humanamente. Eu estou te enfrentando no que eu sou representado em Cristo. No direito que Ele me deu através do seu sacrifício, restaurou a minha vida para que eu volte. Você derrubou Adão, você derrubou Eva. Deus colocou lá querubins com a espada para que o homem não voltasse, não tocasse na árvore da vida, e você achou que ficaria para sempre? Mas lá no Calvário Ele te venceu e tirou e abriu o caminho, e eu estou voltando para a árvore da vida, eu estou voltando para o meu lugar de origem, porque Ele está me restaurando. Aleluia! Vamos nos colocar de pé, irmãos. Precioso Deus e eterno Pai, isso nos emociona, porque nós não somos chamados para formar um grupo, uma religião. Nós somos chamados, ó Deus, para voltar a uma posição, para voltar, ó Deus, a um lugar aonde nada vai poder subsistir diante de nós. Oh Deus, isso é maravilhoso. Permita, Senhor, que nós não fiquem acomodados, Senhor, somente por estar na mensagem, somente por conhecer a mensagem, mas nos leva, Senhor, a nos aprofundar nessa mensagem, nesse chamado, para assim voltar ao reino restaurado, a posição que tínhamos em Ti antes. E que, como eu dizia, Deus, essas influências diabólicas que estão vindo, tentando tirar o homem do seu lugar, a mulher do seu lugar, que isso fique bem longe de nós, Pai, porque nós queremos estar posicionados, ó Deus, aonde a Tua palavra nos chamou para estar. Ó Deus, seja conosco e amplia isso em nossos corações. Deus querido, dê continuidade a isso, Pai, para que possamos realmente não ficar somente no conhecimento, mas que possamos amar a Ti, amar, ó Deus, o chamado que o Senhor nos deu. Deus querido, eu peço que o Senhor tome essa palavra agora e amplie nos corações de cada irmão e irmã. O Senhor conhece, Deus, o desejo, o sentimento do meu coração, e que não haja nenhum mal entendido, mas que as pessoas entendam que, como disse Paulo, estou zeloso de vós, porque eu me preocupo, disse Paulo, que assim como o diabo enganou Eva e ela saiu do seu lugar, vocês venham ser enganados também. Paulo disse: eu estou lutando para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Deus, nós, a sua parte feminina, nós, a sua noiva, voltando, ó Deus, estar contigo em unidade, ó Deus. E o diabo está aí, Pai, tentando fazer que os teus filhos saiam da fila, saiam da posição. E eu sei, Pai, que a cada dia, a cada hora, mais e mais o pecado vai, ó Deus, pressionar para que saiamos dos limites deixados pela palavra. Mas, meu Deus, que haja em nós um só sentimento, que haja em nós um só querer, e que nós não venhamos, ó Deus, nos afastar dessa simplicidade, que cada um possa ficar onde foi chamado,
cada homem no seu lugar, cada mulher no seu lugar, cada jovem no seu lugar, e isso nos culminará, Pai, naquele tremendo batismo que nos arrebatará da terra, Pai. Oh Deus! E então iremos estar contigo para as bodas do Cordeiro. E algum dia desses, Pai, estaremos aqui de volta no milênio, reinando sobre essa terra. E depois, por toda a eternidade. Deus, eu estou feliz esta manhã, porque me chamou para fazer parte desse propósito. Não permita que ninguém saia da fila, nesta hora de tendência, nessa hora de pressão, nesta hora, Deus, teu profeta viu algumas saindo da fila, e ele acordou gritando: entrem na fila. Conceda isso, Pai, pois eu peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Confirma, Pai, esta palavra em nossos corações, e abençoe a todos que pela internet acompanham junto conosco, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Você pode dizer: louvado seja Deus? Você compreendeu a palavra de Deus? Que Deus nos abençoe. E à tarde, se assim Deus permitir, eu quero continuar nessa linha. E pressinto que Deus vai nos coroar à tarde com uma linha também de cura, algo assim. Venha preparado. Traga alguém. Se você conhece alguém enfermo, traga alguém. Creio que Deus fará grandes coisas entre nós. Amém?